Êxodo capítulo 39. Fizeram as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo, e as vestes sagradas para Arão, de tecido azul, púrpura e carmesim, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. O colete sacerdotal foi feito de ouro, de tecido azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido. Bateram ouro em lâminas finas que foram cortadas em fios, para entretecê-lo no tecido azul, na púrpura, no carmesim e no linho fino, obra artesanal. Fizeram para o colete ombreiras que se juntavam, para que pudesse ser unido pelos seus dois cantos superiores. O cinto que ficava sobre o colete sacerdotal formava com ele uma só peça e era feito de modo semelhante. Era de ouro, de tecido azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Também prepararam as pedras de berilo, engastadas em ouro, e as lavraram como um lapidário grava um selo, com os nomes dos filhos de Israel, e as puseram sobre as ombreiras do colete sacerdotal para servir de pedras de memorial para os israelitas, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. O peitoral também era obra artesanal, semelhante ao colete sacerdotal, feito de ouro, de tecido azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido. E fizeram o peitoral quadrado e dobrado. O seu comprimento e a sua largura eram de 1 palmo. Nele foram engastadas 4 fileiras de pedra. A primeira era de 1 rubi, 1 topázio e 1 esmeralda. A segunda fileira era de uma turquesa, uma safira e uma ônix. A terceira era de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta fileira era de uma crisólita, um berílio e um jaspe, todas colocadas nos seus engastes de ouro. Eram 12 pedras, segundo os nomes dos filhos de Israel, gravadas como um lapidário grava um selo, cada uma com o nome de uma das 12 tribos. Também fizeram sobre o peitoral correntes de ouro puro, trançadas como cordas. Fizeram também de ouro 2 engastes e 2 argolas, as quais fixaram nas 2 extremidades do peitoral. E passaram as 2 correntes de ouro trançadas pelas 2 argolas nas extremidades do peitoral. Fixaram as outras 2 pontas das 2 correntes nos 2 engastes e as puseram sobre as ombreiras do colete sacerdotal na parte dianteira. Fizeram outras 2 argolas de ouro que puseram nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda, junto ao colete sacerdotal por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro que puseram nas 2 ombreiras de colete sacerdotal, por baixo, na parte dianteira, junto à sua costura, acima do cinto do colete sacerdotal. E uniram o peitoral ao colete sacerdotal pelas 2 argolas por meio de um cordão azul, para que ficasse sobre o cinto do colete sacerdotal e o peitoral não se separasse dele, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram também um manto do colete sacerdotal, bem tecido, todo de tecido azul, com uma abertura no meio e uma dobra tecida em volta, para que não se rompesse. Nas abas do manto fizeram romãs de tecido azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido. Fizeram também campainhas de ouro puro, pondo-as nas abas do manto ao redor, entre as romãs. As campainhas e as romãs se intercalavam nas abas do manto ao redor, para uso no ministério, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés.
Fizeram as túnicas de linho fino para Arão e seus filhos, obra de tecelão, e a mitra, e o adorno dos turbantes de linho fino, e os calções de linho fino torcido. E o cinto de linho fino torcido, de tecido azul, púrpura e carmesim, obra de bordador, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram também a lâmina da coroa sagrada de ouro puro, e nela gravaram uma inscrição com a gravura de um selo, Santo ao Senhor. E ataram-lhe um cordão azul para prendê-lo à parte superior da mitra, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim foi concluída toda a obra do tabernáculo, a tenda da revelação. Os israelitas fizeram tudo exatamente como o Senhor havia ordenado a Moisés. Depois disso, levaram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus utensílios, os ganchos, as tábuas, os travessões, as colunas e suas bases, a cobertura de pele de carneiro tingidas de vermelho e a cobertura de pele de animais marinhos. O véu da proteção, a arca do testemunho com suas varas e o propiciatório. A mesa com todos os seus utensílios e os pães consagrados. O candelabro de ouro puro com suas lâmpadas todas em ordem, com todos os seus utensílios e o azeite para a iluminação. E também o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático e a cortina para a entrada da tenda. O altar de bronze com sua grelha de bronze, suas varas e todos os seus utensílios, a pia e sua base. As cortinas do átrio, suas colunas e suas bases, a cortina para a entrada do átrio, suas cordas e suas estacas, e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da revelação. As vestes litúrgicas para o uso no ministério no lugar santo, as vestes sagradas para o sacerdote Arão e as vestes para seus filhos para servirem como sacerdotes. E os israelitas fizeram toda a obra conforme tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés. Moisés viu toda a obra e eles a haviam feito conforme o Senhor havia ordenado. Então Moisés os abençoou.